Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do primeiro workshop interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, organizado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Janaúba. Eu sou a professora Helen Patrícia Alves Rocha, professora da UFVJM, campus Janaúba, e juntamente com o David Miguel Soares Júnior, vou mediar o minicurso Formação Inicial Docente versus Educação Inclusiva, Desafios e Possibilidades. Então, eu passo a palavra para o David para ele fazer a apresentação do curso. Obrigado, Helen. Boa tarde a todos. Como diz a Helen, todos sejam bem-vindos a esse evento, tá? Que se sintam à vontade para extrair o máximo possível que a gente pode oferecer. E eu vou estar apresentando agora o trabalho da acadêmica Vitória Dietrich Soares. Ela é graduada em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade FAVEL, no Rio Grande do Sul, pós-graduada em Psicologia Escolar e Educacional pela Faculdade Venda Nova Imigrante, São Paulo. Atua desde 2015 na área de inclusão escolar como auxiliar de alunos com necessidades educacionais especiais da educação básica. Atualmente trabalha como monitora educacional no município de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Ela é orientada pela Natália Aparecida Soares, graduada em Ciências Biológicas, especialista em novas tecnologias e metodologias para o ensino de ciências da natureza, docência universitária no século XXI. Mestre e doutora em ensino de ciências pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil, tem experiência nas áreas de educação e ensino com ênfase nas seguintes linhas de pesquisa: ensino e aprendizado em ciências, educação ambiental e formação de professores. Ela também é membro da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, ABREPEC, participa ativamente de eventos relacionados ao tema de ensino de ciência e educação ambiental. Participante dos programas extensionistas da Universidade FAVEL, denominados Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Vale do Rio dos Sinos, 2016 a 2020, e HIV Fique Sabendo, 2019 e 2020. Atua como bióloga na Consultoria Ambiental de Empresas do Vale do Paranhana e dos Sinos. É docente do curso de Ciências Biológicas da Universidade FAVEL e do Programa Residencial Profissional de Instituto de Ciências da Saúde. Então, com vocês, eu passo a palavra à acadêmica Vitória Dietrich e seja bem-vindo a esse evento, tá? Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde, então, a todos que estão participando desse momento. Dizer que é um prazer, e falo também pela Prof. Natália, pelo convite, né? E como é um momento de mini curso, eu convido todos aqui, se quiserem de alguma forma contribuir também, para a gente de fato estar dialogando e não ficar chato para ninguém, né? Para eu não ficar só falando e vocês só escutando, vocês fiquem bem à vontade também para contribuir nesse momento, que é justamente para isso, para a gente dialogar. Então, como o Prof. David falou no início, eu sou graduada em Ciências Biológicas, me formei recentemente, em janeiro desse ano, e vou trazer um pouquinho para vocês do que foi esse meu trabalho de conclusão de curso, e logo depois, num segundo momento, entrar na parte mais prática, falando um pouquinho da educação inclusiva dentro do espaço escolar, do ambiente escolar. Eu não sei se todos aqui que estão participando trabalham com educação, têm alguma ligação, mas ele é um trabalho que fala mais específico para dentro da realidade das escolas. Então, sintam-se bem à vontade de participar de forma ativa, que vai ser bastante legal. Então, o título do meu trabalho para apresentar para vocês é a Formação Inicial Docente versus a Educação Inclusiva, os desafios e as possibilidades que estão permeando, então, essa realidade. Vou começar aqui para minha apresentação. Vocês conseguem ver a minha troca de slides? Sim? Sim, Vitória. Tá bom, então, obrigada. Então, como justificativa, quando eu fui escolher esse trabalho para trabalhar durante o meu TCC, durante o meu trabalho de conclusão de curso, foi um pouquinho daquilo que o David falou na apresentação. Eu trabalho desde 2015 dentro da área inclusiva nas escolas. Eu não sei se vocês têm aí, mas aqui a gente tem um cargo dentro das instituições de ensino que são auxiliares ou monitores de educação, que auxiliam, então, alunos de inclusão nas salas de aula,
né, auxiliando os professores, aplicando atividades, auxiliando na questão locomotora, enfim. E eu trabalho com isso desde 2015. E desde que eu comecei a trabalhar com isso, assim, eu fui muito inquietada por algumas questões que eu percebia dentro desse meio, de como alguns profs não sabiam lidar com essa realidade, ou como muitas vezes esses alunos eles ficavam de escanteio. Isso foi uma coisa que começou a me chatear, tanto que eu fui parar dentro da licenciatura, né? Eu fiz o meu magistério e depois fui parar dentro da licenciatura de Ciências Biológicas, tanto que foi o meu trabalho de conclusão de curso. Então, uma das justificativas dessa temática foi, então, essas carências com a demanda inclusiva que eu percebi ao longo desse tempo, trabalhando com isso, e também de como alguns professores com quem eu me relacionei durante esse tempo tinham algumas percepções limitadas acerca dessa realidade inclusiva. E com o trabalho, então, eu busquei investigar algumas concepções, alguns saberes e práticas pedagógicas relacionadas a essa educação inclusiva na ótica de acadêmicos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Fevale, que foi onde, então, eu fiz a minha graduação e apliquei esse trabalho. Para fazer essa pesquisa, então, eu fiz uma pesquisa qualitativa aplicada de caráter exploratório do tipo participante, e a metodologia que eu utilizei para fazer essa pesquisa foi a aprendizagem baseada em equipes. E essa metodologia ela é dividida em 4 etapas, e são etapas que envolvem bastante a participação dos acadêmicos, né? A primeira, então, foi a coleta de dados, onde eu apliquei um questionário. Depois, um momento de preparação, onde eu expus uma aula expositiva e dialogada com algumas estratégias, buscando explanar aquilo que eles trouxeram no questionário, né, através das perguntas. Depois, eu trabalhei com eles em grupos, apresentando algumas situações, problemas voltados à educação inclusiva. E, por fim, a gente teve um momento de socialização dessas situações, problemas, né? E aí, algumas discussões que eu trouxe para esses acadêmicos foi em relação ao nível de confiança para atuar na educação inclusiva. Também trouxe a discussão dos fatores que influenciam o nível de confiança e também algumas percepções docentes em relação à avaliação, às práticas pedagógicas e da relação do professor com esse aluno. E aí, só para trazer, assim, um pouquinho do público que participou, foram um total de 18 acadêmicos, né? A grande maioria estavam no último e penúltimo semestre, né? No 7º e 8º semestre da graduação. E dos 18, 6 não possuíam nenhum tipo de experiência na educação inclusiva, né? Então, esse foi o panorama, assim, geral dos participantes que fizeram parte dessa pesquisa. E aí eu trouxe bem brevemente, assim, alguns resultados, se vocês pudessem observar, porque depois eu quero discutir um pouquinho com vocês em cima desses resultados e também ver com vocês algumas perspectivas que vocês têm para ver se fecha, se é muito diferente do que esses acadêmicos pensavam, para a gente estar conversando um pouquinho. Então, os principais resultados foi em relação ao nível de confiança para atuar na educação inclusiva, né? Desses acadêmicos, 17% eles se sentiam nada confiantes para todos os aspectos relacionados à educação, à atuação na educação inclusiva. Nesses aspectos estavam a prática docente desse acadêmico, conhecer os diferentes tipos de inclusão, a questão da avaliação. Então, 17% desses não eram nada confiantes para atuação em relação a isso. Outro dado que surgiu também a partir da pesquisa foi que mais da metade dos acadêmicos, eles se sentiam poucos confiantes para todos os aspectos relacionados à atuação. E também um outro dado que também chama a atenção é que 89% desses acadêmicos que participaram, eles estavam em fim de curso, né, cursando o finzinho da graduação. Outra questão que eles também foram indagados ao longo da pesquisa foi alguns fatores que influenciam o nível de confiança para a atuação na educação inclusiva. E os acadêmicos, eles julgaram, então, a formação inicial, a formação continuada, e os conhecimentos sobre as diferentes necessidades educacionais especiais como os fatores mais importantes, que mais influenciam. E vindo atrás, então, o conhecimento da legislação vigente em relação à educação inclusiva. E aí, aqui eu trouxe um quadro que eu
que era também em relação à concepção da educação inclusiva, e eu queria explorar eles um pouquinho com vocês, é que desses alunos surgiram, então, diferentes concepções, né? Mas a que mais foi votada é que a educação inclusiva, ela é uma modalidade, então, da educação, que inclui alunos com necessidades especiais no ambiente escolar. Outra questão que também apareceu foi que é uma modalidade de educação que trabalha com estudantes com necessidades especiais, né? A de cima incluía, e nessa é uma modalidade que trabalha. Uma outra também, e que se vocês prestarem atenção, chama bastante atenção, pelo menos a mim chamou, é que um dos participantes disse que é uma modalidade que identifica problemas cognitivos. Ou seja, o professor licenciado, ele não tem essa habilitação, mas esse acadêmico, que inclusive era de fim de curso, ele identifica, então, como sendo alguém que precisa identificar esse problema. Então, a gente percebe que ele está um pouquinho distante dessa realidade inclusiva. Também apareceu que é uma modalidade que trabalha com a diversidade, que concede aprendizagens igualitárias, e também apareceu que é uma modalidade que proporciona uma educação diferenciada. Aqui também eu trabalhei com eles em relação a alguns cuidados na prática inclusiva, né? Cuidados com avaliação, que é o primeiro gráfico, que fala 67% dos acadêmicos acreditam que o professor ele precisa prever especificidades de aprendizagem. Os outros 33% acreditam que o professor precisa conhecer o potencial dos alunos e aprender a explorá-los. No segundo gráfico, eu trabalhei também, questionei eles em relação aos cuidados com as práticas pedagógicas, e 44% dos participantes falam das adaptações de estratégias e currículos. Depois, 39% falam da importância de se conhecer a necessidade, a dificuldade desse aluno. 11% falam em explorar os diferentes tipos de inteligência, né? Então, apareceu essa questão aqui. E 6%, que corresponde a um participante, fala da questão do professor desafiar os alunos. E aí, no último gráfico, que é os cuidados da relação do professor com o aluno, 67% trazem a questão da afetividade em relação a esses alunos de inclusão, 21% colocou como outros, 6% fala de não superproteger esse estudante, não superproteger esse aluno que tem alguma necessidade, e outros 6% fala de que não se deve criar dependência do professor com o aluno, que esse aluno ele precisa aprender a fazer sozinho. Então, a partir desses resultados, essa foi a penúltima etapa da pesquisa, onde eu apliquei com eles umas situações problemas, e esses grupos eles deveriam elaborar, então, sequências didáticas, né, elaborar um plano de aula para trabalhar dentro dessa situação problema. Eram situações, problemas que traziam alguma cena do nosso dia a dia em escola e que tivesse, né, a situação de um aluno com algum tipo de necessidade especial, e eles tiveram, então, que elaborar um plano de aula. Nas propostas de atividades, apareceram propostas mais interativas, mais práticas, e a enfatização do lúdico. Já nas propostas avaliativas, porque eles também deveriam prever avaliação, apareceu a avaliação processual e contínua, que é aquela que o professor precisa avaliar constantemente o aluno, tudo que ele faz dentro da sala de aula, a participação ativa nas atividades, se esse aluno participa, né, de forma ativa e integral dentro das propostas, e também da assimilação do conteúdo. E através, então, dessa pesquisa, a gente conseguiu constatar dois principais pontos, né, que a gente tem dentro dessa realidade que foi feita a pesquisa, acadêmicos pouco confiantes para os aspectos relacionados à educação inclusiva, e isso a gente percebe por causa da escassa oferta de disciplinas, porque hoje, infelizmente, a gente tem um curto espaço de tempo para aprender, né? Por exemplo, o meu curso, que é Ciências Biológicas, eu aprendo sobre a vida. Então, eu tive 4 anos para aprender sobre toda a vida do planeta Terra, e eu ainda precisava, né, ter um espaço para aprender, para conseguir refletir sobre a educação inclusiva no meio disso tudo. Então, infelizmente, hoje, a gente não tem tempo hábil para tanta coisa, sendo que a educação inclusiva é uma coisa muito complexa. E também a questão entra aí
organização curricular, que hoje é fragmentada, que é dentro de caixinhas, né? E também essa falta de espaço para diálogo e reflexão. Infelizmente, nem todas as universidades proporcionam momentos como esses, em que a gente pode conversar, dialogar e falar aquilo que a gente sente em relação a isso, né? E um outro ponto também foi as percepções dos profissionais frente a esse fenômeno da educação, que se relaciona, passa muito pela questão da identidade, às vezes eu não me identificar com essa realidade, talvez porque eu nunca convivi com algum aluno de inclusão, ou porque nunca, né, presenciei, enfim, ou também por percepções equivocadas, porque muitas vezes a gente acredita que esse aluno é de tal forma, a gente precisa agir de tal forma, e na verdade é muito pelo contrário, né? Então, esses foram os 2 pontos que a gente conseguiu constatar nessa pesquisa com esse grupo específico de acadêmicos, né? E foi aonde, então, eu criei todo esse trabalho. E aí, passando para a segunda parte, como eu falei no início, essa parte era mais de uma apresentação geral do que foi essa pesquisa. Eu queria, então, entrar agora, de fato, no mini curso, né, como foi colocado, e dialogar um pouquinho com vocês sobre a inclusão. E gostaria, então, pedir encarecidamente que vocês pudessem participar e que a gente pudesse, de fato, construir um diálogo em cima disso. E para começar, então, eu trouxe uma pergunta, eu vou pedir para a prof. Natália me ajudar. Tem um linkzinho ali que ela vai copiar no chat, que vocês precisam responder essa pergunta dentro desse aplicativo, é só copiar e colar o link, que vai direcionar vocês para uma página onde vocês têm que colocar em uma palavra ou em uma frase a resposta para essa pergunta. E aqui vocês podem ser bem sinceros, né? Eu não sei como vocês se relacionam com a educação e tampouco com também a educação inclusiva. Então, vocês podem ser bem sinceros. E conforme vocês vão respondendo essa pergunta, o nosso quadro, essa nuvem de palavras, ela vai montando e a gente vai vendo esses conceitos. Pode ser? Pode sim, Vitória. Vou botar aqui, então, para a gente ver essa nuvem. Já apareceu uma palavra aqui. A ideia é que, como a gente viu um pouquinho a percepção desses acadêmicos que estavam em processo de curso, né, a gente comparar um pouquinho com aquilo que a gente pensa e depois a gente conhecer também algumas perspectivas de pesquisadores da área para ver se a gente está muito longe dessa realidade, o que a gente pode melhorar, se a gente já está no caminho certo. Então, para a gente poder fazer esse comparativo mesmo. Vitória, tem que ser uma palavra ou pode ser uma frase? Só para. Pode ser uma palavra ou uma frase, mas que seja um conceito, né? Independente se for palavra ou frase, só para conceituar o que é aquilo para você. Ok, obrigada. Ficando colorida a nossa nuvem.
Deixar mais um minutinho e daí a gente pode prosseguir também. Se mais alguém ainda quiser entrar no link e colocar a sua percepção, a gente tem 8 entradas no link, nós estamos em 20. Fiquem bem à vontade para a gente poder prosseguir. Eu vi ali que subiu uma perguntinha no chat de alguém perguntando se poderia colocar mais de uma vez, né? Mas se a pessoa já colocou, ela não pode colocar de novo. Mas se quiser colocar no chat também, se já votou ali, quiser colocar no chat, daí a Prof. Ellen pode ler para a gente também. É só para a gente ter, assim, uma percepção geral dos conceitos, para a gente conversar um pouquinho em cima disso. Podemos prosseguir, então, Prof. Pode ficar à vontade, Vitória. Tá bem, então. Então, pessoal, a minha ideia de vocês responderem essa pergunta, né, do que é educação inclusiva, é para a gente justamente poder comparar, não no sentido de saber se está fazendo certo ou se está fazendo errado, mas é para a gente ver mesmo se a gente tem, talvez, uma concepção precipitada em relação a isso, ou se também, às vezes, pode ser uma questão identitária em relação à inclusão, mas para a gente comparar, então, com esses autores que pesquisam, que se debruçam em cima desse tema, assim, há muito tempo, né, e o que eles falam em relação à educação inclusiva. E aí, eu vou continuar a minha apresentação. Prof. Ellen, tu poderia anotar para nós essas palavras para a gente poder finalizar essa apresentação para eu continuar lá e depois a gente conversar um pouquinho? Eu fiz um print da tela e aí depois a gente compartilha. Tá bom, então. Obrigadão. Por nada. Só vou colocar aqui para a gente apresentar. Voltando, então, né, à nossa questão central, o que é educação inclusiva? Eu trouxe, então, para a gente conversar um pouquinho a educação inclusiva sob duas perspectivas. A perspectiva da legislação vigente, né, da principal legislação que fala dessa inclusão, e também de duas autoras que eu vou apresentar depois para vocês, que falam, que trabalham em cima dessa temática, né, e que são referência no Brasil em relação à educação inclusiva. Então, para começar, falando um pouquinho da legislação vigente, a gente tem as diretrizes e bases da educação nacional, a lei número 9.394, de 96, lá no artigo 59, que fala que os sistemas de ensino, eles assegurarão aos educandos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender essas necessidades. Então, hoje, desde então, né, os sistemas de ensino, eles têm uma série
de aspectos que eles precisam assegurar para esses alunos. Mas a gente nota aqui, então, que vai ser assegurado para educandos que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, né? Então, precisa ser assegurado uma série de requisitos para esses alunos. Depois a gente tem também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz uma definição de quem é esse aluno, de quem é esse deficiente, né? Então, ele considera a pessoa com deficiência aquela que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física ou mental, ou intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se a gente parar e analisar essas duas leis, né, elas falam de alunos que têm algum impedimento, seja de natureza física ou mental, né, pode ser só físico, porque, por exemplo, um aluno cadeirante, ele necessariamente não vai ter algum problema mental, cognitivo, ele simplesmente não consegue se locomover como as outras crianças, mas de resto, né, então, eles abordam especificamente em relação a esses alunos que têm algum tipo de deficiência. E aí, aqui foram as leis, as diretrizes que eu me apoiei ao longo da pesquisa, né, que foi, então, a Lei de Diretrizes e Bases, de 96, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial e a Política Nacional de Educação Especial, né, todas a gente encontra no portal de educação do governo, né, então ela está acessível para todos nós. E aí, agora trazendo, então, a gente viu um pouquinho a perspectiva da educação inclusiva do ponto de vista legal, né? E eu trouxe agora um pouquinho da perspectiva dessas principais autoras. E uma delas, e com quem eu me identifico bastante, é a Maria Teresa Egler Montuan. Ela pesquisa já há bastante tempo em cima dessa área, né? Ela tem trabalhos atuais também. E ela traz algumas questões em relação à educação inclusiva. Se vocês lembram daquilo que a gente conversou alguns segundos atrás, ela tem uma visão um pouquinho diferente do que essa legislação ela traz em específico da educação inclusiva. E ela levanta muito a bandeira de que essa educação ela precisa ser uma educação para todos, né? Que o professor ele precisa se especializar em todos os estudantes, não só naquele que tem alguma deficiência, física, mental, enfim, uma superdotação, mas que precisa ser em todos. Então, a gente tem, às vezes, dentro de uma sala, 25, 29, 30, às vezes até 35 estudantes, e a gente precisa se dar conta que cada um é um ser individualizado e que todos são diferentes, não tem como todos aprenderem da mesma forma, né? E ela fala, então, da superação do sistema tradicional de ensino, né? Que a gente precisa, então, começar a se ligar naquilo que a gente ensina e da forma como a gente ensina, que nem todos vão aprender da mesma forma. Eu não sei se você se lembra do seu ensino fundamental, do seu ensino médio e até da graduação, mas a gente percebia que às vezes um método que o prof usava, ele não servia para todo mundo da turma, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito visual, que preciso sempre anotar, e às vezes quando era uma aula mais falada, eu não conseguia pegar nada daquilo que o prof passava. Então, nós, como professores, a gente precisa pensar nisso na hora da prática, né? Também ela fala das questões das ações educativas que elas precisam ser pautadas na solidariedade, na colaboração, porque é nesse meio, né, que a gente convivendo com a diferença, a gente aprende sobre os pares, não tem como, né? Então, por isso a importância dessa solidariedade em sala de aula, dentro das práticas pedagógicas. E, por fim, entrando na questão das práticas mesmo, ela fala do predomínio da experimentação, da criação, da descoberta e da coautoria do conhecimento. Ou seja, o aluno ele não está lá mais como ouvinte, mas ele está como protagonista do conhecimento, né? Como aquele que constrói a sua estrada do conhecimento. E uma das coisas que essa autora fala e que, desde que eu li isso no livro dela, eu quero levar isso para toda a minha vida profissional como professora. E não sei se você vai concordar, mas ela fala uma coisa assim, que uma vez ela foi dar uma palestra, e ela estava falando de educação inclusiva, assim, aqui como a gente, né? E um dos participantes, ouvindo ela falar, levantou o braço e questionou ela, falando que essa questão da educação inclusiva parece uma utopia. Nossa, né? Tipo, parece que é tão fácil, assim, a gente falar e fazer.
e ela rebate esse comentário falando assim: mas não é uma utopia a forma como os alunos hoje têm aprendido? Todos sentam enfileirados, aprendem do mesmo jeito, escrevem as mesmas coisas, né? Utilizam os mesmos recursos, as mesmas atividades, sendo que cada um é muito diferente do outro. Isso sim que é uma utopia. Isso me chamou muito a atenção, e é uma das coisas assim que eu sempre tento levar em consideração na minha prática pedagógica. Eu tenho ali 20, 30 cabecinhas diferentes, que pensam diferente, que se movimentam frente a situações, né, de forma distinta. Então, eu preciso levar em consideração. E quando a gente está nesse lugar de aluno e a gente percebe que isso é levado em consideração, a gente se sente especial, a gente se sente incluído e se sente fazendo parte desse processo. Então, eu acho que é uma coisa bastante interessante da gente pensar e levar em consideração, né? Ela também traz outras duas questões interessantes, né? Ela fala da escola como espaço educativo, ou seja, na escola a gente constrói personalidades humanas críticas e autônomas. A gente constrói alunos que vão ter autonomia para fazer suas escolhas, né? E seres críticos, pensantes, que questionam, que não aceitam tudo da forma que recebem. Então, a escola tem um papel social muito importante, né? E também ela fala, sim, da valorização das diferenças, né? Que a gente precisa fazer o ensino através da convivência entre os pares. E a gente só vai aprender a conviver com isso quando a gente se relacionar, quando a gente trocar, né? Então, e eu acredito que a escola é um lugar assim, né? Porque as crianças, elas não reagem a esse fenômeno como a gente, elas são muito mais espontâneas, muito mais verdadeiras, né? Então, acredito que para elas é muito mais fácil estar dentro desse contexto do que nós adultos. E uma outra autora que eu apresento para vocês também, que também é referência e que se assemelha muito ao que a Montour fala, é a Rosita Eder Carvalho, né? Ela traz que todos os estudantes precisam ser beneficiados com a inclusão, porque isso faz o exercício da plena cidadania, né? As crianças passam a se tornar cidadãos, então todos precisam ser beneficiados, né? A gente, voltando um pouquinho lá para a legislação, a gente vê, né, que fala ali de alunos que têm alguma deficiência, algum transtorno de fato, mas é que elas trazem que todos nós somos, né, inclusões. Claro que não da forma literal, né, mas ela fala disso, e também ela fala de que a gente precisa aprender a abranger também aqueles que não têm acesso aos bens e serviços disponíveis, que, né, a gente vai ter crianças dentro da sala de aula que muitas vezes não têm acesso a uma internet, que não têm acesso a às vezes, a um tratamento de saúde, e que isso também, esse aluno também precisa ser incluído porque ele tem uma outra visão de mundo, ele tem uma outra realidade. E isso também vai afetar ele nas aprendizagens, né? E às vezes a gente deixa passar isso despercebido. Ela também fala sobre um conjunto de serviços e recursos de apoio em benefício a todos os estudantes. Hoje a gente sabe que dentro das escolas a gente conta com profissionais especializados, né? Mas às vezes, dependendo do tamanho do município, aqui na nossa região, por exemplo, os alunos são encaminhados para algumas especialidades, mas tem um número X de atendimentos. Então, nem todos os alunos que precisariam têm esse acesso, né? E, de novo, que a gente precisa conhecer as características do processo de aprendizagem, conhecer quem é o nosso aprendiz, conhecer como ele aprende, qual é a forma que ele melhor se sai, qual é a inteligência que bate dentro dele. Então, a gente precisa aprender a conhecer esse estudante, né? E aqui eu trouxe a referência também, ali eu também tinha, né, a referência dos livros que eu retirei essas questões, depois posso passar ali no chat para vocês. É bem interessante, porque traz essa perspectiva mais geral, né, de que a gente tem diferentes seres dentro de uma sala de aula e que a gente precisa levar em consideração isso. E aí, claro, a gente tem uma série de desafios para conseguir colocar tudo isso em prática, né, porque que nem pode parecer que é tudo muito fácil, muito bonito de colocar em prática, e eu sei que não é, eu vivo na realidade, eu sei que talvez esteja muito distante disso acontecer. E os principais desafios é o que a gente vem conversando nessa tarde, né? Através da minha pesquisa, eu
eu pude perceber, então, a questão da formação inicial e continuado, como isso impacta em relação à educação inclusiva. Tem também a questão da transmissão dos saberes reais. Eu sou professora de ciências, então a gente tem muitos conhecimentos que são bastante científicos, teóricos, e aí, né, você vai trabalhar com um aluno de inclusão, não necessariamente um aluno que tem algum transtorno, alguma coisa, mas alguma dificuldade de aprendizagem, e às vezes é muito difícil tu passar para ele um conhecimento real que vai fazer sentido na vida dele. E a minha prof, que está aqui comigo, ela sempre fala um exemplo que eu sempre levo para mim também, né, que a gente brincava nas aulas, do que adianta eu ensinar para o meu aluno as partes de um caranguejo, se esse aluno talvez nunca foi para a praia e nunca viu um caranguejo, ou se ele não vai ser biólogo, né? Não adianta de nada. E existem hoje vários conteúdos que a gente precisa dar conta como professor, seja da educação infantil, dos anos iniciais ou dos finais, que às vezes não faz sentido nenhum para a vida daquele aluno, é totalmente distante, né? Então, isso também é uma dificuldade, é um desafio para a gente como professor. A questão também da avaliação, que hoje ainda a gente utiliza a avaliação para, de certa forma, selecionar, né, para ganhar uma nota, para ganhar um número para a escola, para o município, para a questão de reprovação e aprovação, né, mas na verdade a gente não está de fato analisando esse aluno, avaliando se ele está conseguindo atingir os objetivos. Tem também a questão dos recursos e infraestrutura, não tem como a gente falar de uma educação inclusiva se a gente não tem uma infraestrutura adequada, se a gente não tem recursos de qualidade, né, que a gente possa, às vezes, estar comprando um material diferenciado, se a gente não tem um espaço adequado, né, tem escolas que, às vezes, não tem nem água, nem luz, então tu pensa, não tem como nem iniciar uma aula dentro dessas condições, quem dirá incluir de fato, né? Então, essa questão da infraestrutura ainda é um problema dentro do nosso país, na educação como um todo, né? Então, sem contar em todos os outros desafios que a gente tem. Mas eu não vim só trazer notícia ruim, tem como a gente superar, sim, esses desafios. Eu acredito que é uma caminhada bastante longa, talvez, e que não depende só de mim, professora, só de você, professor, né? Envolve os órgãos competentes, né, uma série de fatores. Mas as questões principais que essas autoras também trabalham, e outros autores também, é a questão da ressignificação do papel do professor, da escola, da educação e das práticas pedagógicas. Ou seja, né, o professor não está ali só para entregar uma folhinha, passar 10 questões e o aluno responder, né? O professor, ele está ali como um agente na vida desse aluno, né? Para auxiliar ele a chegar em algum lugar, porque o aluno ele tem condições de fazer isso, a gente só está ali como mediador, como facilitador, né? A escola como um todo também, ela precisa ser ressignificada, o papel dela, da educação, né, e das práticas pedagógicas. A gente também precisa desconstruir algumas práticas segregacionistas, que às vezes a gente nem tem a intenção de fazer, mas é uma coisa que está intrínseca na gente, porque a gente viveu essa realidade como alunos, né? E às vezes a gente faz coisas que, às vezes a gente nem se liga, né? Mas que, de certa forma, seleciona, segrega. Então, a gente precisa desconstruir um pouquinho essas práticas. A gente também precisa reestruturar os sistemas de ensino, né? A gente precisa, então, de novo, da reorganização pedagógica das escolas. A gente precisa saber que vai garantir tempo e liberdade de aprendizagem, que é, de novo, aquilo que a gente conversou, né? Nem todos os alunos vão aprender no mesmo tempo, né? Talvez um ano não seja suficiente para ele atingir determinada habilidade, né? Então, essa questão da garantia do tempo e da liberdade de aprendizagem também é um fator importante. E também formar, aprimorar e valorizar o professor. Nós que somos professores, eu não sei se tem mais professores aqui, mas, tirando, né, os nossos apresentadores, mas a gente sabe que hoje, infelizmente, a nossa profissão ela não é valorizada. Às vezes a gente paga por alguns profissionais que realmente não valorizam a sua profissão, né? E às vezes a gente fica com essa fama, essa mancha também, né, carregando. Mas eu acredito que com essa valorização a gente também se permitiria aprimorar mais. Então a gente também precisa
ser visto por aqueles que estão acima de nós, né, como profissionais que de fato ajudam, são a extensão, né, do conhecimento para esses alunos. Então, isso também é um ponto-chave de tudo isso. E aí eu trouxe aqui algumas possibilidades práticas, né? A autora, a Carvalho, que a gente viu antes ali um pouquinho, a Rosita, ela tem um livro que é de 99, ele é um pouco antigo, mas eu acho ele muito atual, porque ela fala dessas adaptações curriculares. Tá, nós estamos falando da inclusão, mas como é que a gente vai adaptar essa realidade? E ela traz diferentes adaptações, e que eu acho que é muito fácil para a gente assim, ter um norte para conseguir colocar isso em prática. E ela fala um pouquinho, né, uma série de adaptações, e a primeira é a adaptação organizacional, que ela fala da questão dos agrupamentos dos alunos, a organização didática do professor, a organização do período para realizar essas atividades, né? Tudo isso a gente precisa levar em conta na hora de tentar incluir esses estudantes, né? Depois ela fala das adaptações relativas aos objetivos e aos conteúdos. O professor, ele tem autonomia de selecionar, de priorizar, sequenciar, né, gerando funcionalidade dentro da sala de aula. Ele pode fazer o sequenciamento de objetivos. Se eu perceber que eu tenho diferentes perfis dentro da turma, né, eu posso selecionar uma série de objetivos para um aluno e para outro eu vejo que aqueles ali não se encaixam, então eu posso modificar. Eu posso também, como professor, fazer uma eliminação, um acréscimo de conteúdo, modificar a forma que eu vou apresentar para esse aluno. Depois também ela fala das adaptações avaliativas, que ainda, como a gente conversou, é uma coisa ainda que está muito encaixada, que está dentro da caixinha ainda. A gente pode sim variar os critérios, os procedimentos, os instrumentos, a gente não precisa dar uma prova com 10 questões, valendo 1 cada uma, e se esse aluno acertou a metade, ele está ok, se não, não. A gente pode variar isso, a gente pode fazer um jogo, a gente pode fazer uma brincadeira, como fim de avaliação também. A gente pode sair, a gente pode se dar o direito de sair dessa caixinha. Depois também ela fala das adaptações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-aprendizagem, né? De alteração nos métodos adotados para o ensino do conteúdo. Eu não preciso só ir lá e passar no quadro, como a prof falava, o famoso GUSP-GIS, que o professor vai lá, passa no quadro, o aluno tem que copiar e se virar, a gente não precisa fazer assim. A gente pode também introduzir atividades que são complementares ou alternativas, né? A gente percebeu que um aluno não está se adaptando àquela forma que eu trouxe a atividade. Então eu vou dar uma outra atividade para ti, eu vou dar um vídeo, eu vou dar um jogo, enfim, eu posso fazer essas atividades. Eu também posso fazer uma alteração no nível da abstração desses conteúdos, né? Vou reduzir, não vou fazer como está lá no livro do ensino médio. Eu vou reduzir e fazer de uma forma, porque eu sei que a realidade da minha turma é um pouco menos do que aquilo que está sendo apresentado. Não tem problema. E a gente também pode selecionar materiais e adaptar eles de diversas formas, né? Hoje a internet está aí para nos ajudar em relação a isso. Então, ideia é o que não falta. Ela traz também a questão das adaptações na temporalidade, que a gente pode alterar o tempo previsto para realizar as atividades, né? Então, talvez um aluno ele vai ter um tempo muito maior para realizar uma atividade e outro vai realizar em 5 minutos, né? Mas o professor ele precisa prever isso. A gente também, falando dos objetivos, né? Cada aluno vai ter um tempo determinado para alcançar esses objetivos. Basta o professor organizar esses tempos, né? E também a questão do prolongamento ou redução da permanência na classe, na fase no ciclo ou etapa, dependendo se esse aluno de inclusão, ele tem um laudo médico que permite que ele fique, vai ficar meio turno da manhã só, né? A gente também tem como fazer isso quando a gente percebe que é mais saudável para o aluno do que ele ficar, por exemplo, a manhã toda dentro desse ambiente escolar, né? E por último, ela fala então das adaptações de acesso ao currículo, que são algumas providências e recursos necessários. Ela fala da questão do mobiliário adequado, né, dos equipamentos que a gente vai utilizar, dos recursos materiais, as formas alternativas e ampliadas de comunicação. Poxa, a gente já parou para pensar que a gente tem vários alunos que utilizam óculos, né? E cada aluno com essa deficiência visual é um grau diferente. Então, eu vou lá, imprimo uma folha, meia folha para entregar para os meus alunos,
mas eu tenho um aluno que usa óculos e que não vai enxergar lá. Então, talvez eu tenha que ampliar essa minha forma de comunicação. Talvez isso está refletindo em toda a aprendizagem dele, porque ele não está conseguindo enxergar e era um problema muito fácil de se resolver. Então, por isso que a gente bate na tecla que é tão importante eu conhecer as especificidades do meu aluno, né? Então, eu preciso saber dessas coisas para eu também estender para ele um material de qualidade. Né? Ela fala também das modalidades variadas de apoio para participação na aula, ou seja, o professor não precisa só estar aqui na frente, como eu estou, falando e falando e falando. O aluno também é protagonista, ele também é ativo dentro da sala de aula. Também a promoção de situações educacionais diferenciadas, uma trilha, uma saída de estudos, enfim, diferentes possibilidades, a gente não precisa mais ficar engessado dentro da sala de aula, ou uma aula no espaço externo da escola, ao ar livre, debaixo das árvores, né? Recursos humanos especializados ou de apoio, que a gente também comentou por cima, né, dessa extensão que a gente tem de profissionais dentro da escola, professores especializados, psicólogos, enfim, né? E a adaptação espacial, né? Talvez, vamos adaptar, é melhor que nós sentemos em grupo, ou não, nós temos uma cadeirante na sala, então é necessário adaptar de tal forma as mesas. Então, tudo isso são coisas, são bastante coisas, mas tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de adaptar. Porque, às vezes, a gente vai ter esse aluno que tem alguma deficiência mental, intelectual, como traz a legislação, ou a gente vai ter um aluno que simplesmente tem uma dificuldade de aprendizagem. Mas a gente não pode deixar esse aluno passar em branco também, porque ele também vai ser prejudicado, ele também vai sofrer no meio disso tudo, né? E é muito triste uma criança que sofre com isso, porque a gente percebe, né? A gente percebe que vai perdendo o sorriso, que esse aluno não vai se sentindo incluído, que ele não tem, que ele não é visto da mesma forma que os outros, né? Porque isso são visões que eles vão tendo, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração e que às vezes são bastante acessíveis para a gente, né? Eu sei também que hoje o professor, ele tem muitas demandas e ali na pandemia a gente viu que, pelo menos aqui, eu não sei como ficou aí para vocês, mas aqui o professor teve que dar conta de N planilhas durante o ensino remoto, né, para dar conta disso tudo. Então, nossa, foram muitas coisas para precisar, que a gente precisou fazer. E aí pensar, mas tem que adaptar tudo isso ainda, né? É bastante coisa. É bastante coisa, mas é possível. Tem um caminho para a gente conseguir incluir todos os alunos, né? E aí eu trouxe aqui, a gente tem os recursos lúdicos, os jogos, né? A gente tem os modelos didáticos que são muito legais, né? Aquele esqueletão, por exemplo, é um modelo didático, né? A gente tem os recursos audiovisuais, os vídeos, as músicas, a gente tem as vivências práticas, né? Essa coisa de sair para a rua ou de fazer uma experiência em laboratório, né? Enfim, a gente também pode fazer parcerias com a comunidade escolar, com algum profissional para vir e trabalhar com a gente dentro da sala. Trabalhar também com vivências grupais, tudo isso são possibilidades que a gente pode estar fazendo para incluir essas diferentes formas de aprendizagem, esses diferentes alunos dentro da nossa sala de aula. E eu trouxe aqui algumas fotinhas, né? Começando da foto do meu lado direito, ali que tem um tapete no chão, foi onde eu levei um jogo para os alunos para trabalhar infecções sexualmente transmissíveis, então eu trabalhei com eles todo o conteúdo, e o final, a avaliação, foi através desse jogo de perguntas e respostas, né? Onde eles jogaram em grupo. Então, foi uma forma de avaliação, mas foi uma forma que eles nem perceberam que eles estavam sendo avaliados, mas para mim estava como objetivo de avaliação. Então, eles nem precisaram se preocupar, eu preciso estudar, eu preciso tirar uma nota, porque foi um momento mais divertido, um momento mais solto, onde eles não precisaram estar sentados, vocês estão vendo que a sala está uma bagunça. Na foto de baixo ali são elementos de uma trilha. A gente também pode trabalhar com esses recursos dentro de sala de aula, que também é muito legal, as crianças adoram, né? Os modelos didáticos, quem não gosta de trabalhar com massinha, né? A gente geralmente direciona esse material para alunos de educação infantil, mas os alunos dos anos finais e até do ensino médio adoram brincar com isso, é muito legal. Aqui nessa fotinho é um pãozinho com shimeji em cima.
foi quando eu trabalhei com alunos do EJA, os fungos, né? E eles nunca tinham visto cogumelos, nunca tinham comido. Então, eu preparei para eles uma pastinha de shimeji e levei para eles comerem e para a gente aprender naquele dia um pouquinho sobre eles. Ninguém gostou, não estava bom, mas foi muito divertido, porque aquilo ali surgiu a partir dessa experiência. A gente entrou em outros campos para falar sobre os fungos, né? Não foi aquela coisa dentro do conteúdo que a gente precisou seguir. E por fim, eu trouxe aqui um jogo que eu criei, eu junto com a ajuda dos universitários, no Scratch, e eu quero apresentar para vocês esse jogo. Foi numa disciplina do curso da minha graduação que a gente precisava criar, então, algum material que fosse para alunos, né, que tivesse alguma necessidade educacional especial. E quando a gente fala nesses alunos com necessidade educacional especial, não são só alunos que apresentam alguma deficiência, né? A gente também considera alunos com dificuldade de aprendizagem dentro desse grupo, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê dentro das escolas alunos que apresentam dificuldades, mas que não têm um laudo médico. Mas mesmo assim, a gente precisa lidar com esses alunos. E precisa ver eles, né? E eu vou apresentar para vocês, então, aqui. Vou pausar minha apresentação. Foi um jogo, então, que eu criei no Scratch. O Scratch, ele é uma ferramenta online gratuita, né, que todos nós a gente pode mexer. Ele é uma programação voltada para crianças. Aqui no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, os alunos em algumas escolas do município, eles têm oficinas para aprender a trabalhar dentro do Scratch. Então, pode criar jogos, né, pode, enfim, é bastante divertido, dá para colocar som, dá para colocar imagem, e os próprios alunos fazerem aquele material. Então, eu criei esse jogo a partir dessa ferramenta, e é um jogo que para trabalhar com alunos com alguma necessidade especial. E eu vou apresentar ele para vocês. Ele é uma espécie de jogo da memória com som, né? Justamente para se o aluno tem alguma dificuldade de leitura, enfim, né? Ele tem diferentes formas para conseguir jogar. Então, essa é a tela inicial do Scratch, né? Aqui eu tenho um passo a passo. Esse jogo foi inspirado no Almanaque do Rio dos Sinos, que é para trabalhar um pouquinho das espécies que se encontram na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Então, eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, quando eu abrir as figuras, a princípio é para sair o som desses animais, né? Deixa eu tentar. Então, aqui a gente tem o quero-quero e aqui o cachorro do mato. Então, né, não fiz o parzinho, então vou fazer um parzinho aqui pra gente. Sabiá. Fiz o par. Então, como, né, é um jogo voltado para a disciplina de ciências, ele traz um pouquinho quem é esse animal e algumas características dele. Então, se o aluno ele não consegue ler, ele tem a possibilidade também de ouvir a explicação. Pode me chamar de Turdos Ventres ou de Sabiá Laranjeira, como achar melhor. Sou a ave, símbolo do Brasil, e que tem um canto muito bonito. Meço 25 centímetros e peso entre 68 e 78 gramas. Tenho uma mancha laranja ferrugem na minha barriga. Ela é quase inconfundível. Gosto de me alimentar de frutas e de pequenos invertebrados. Gosto de habitar em ambientes urbanos arborizados, mas devido à destruição do meu habitat, sou ameaçada. Enfim, então esse era um jogo para brincar mesmo e para aprender ao mesmo tempo, né? Talvez eu esteja trabalhando com uma turma de 9º ano, talvez o conteúdo seja muito raso, mas vai ter algum aluno ali que talvez isso vá servir. Então, para apresentar um pouquinho, né? Existem diferentes recursos e ferramentas que a gente pode usar e que venham a nos auxiliar, né? E aí, deixa eu voltar aqui para a apresentação para a gente poder encerrar também. Passando aqui um pouquinho das referências que eu trabalhei.
E encerro, então, a minha parte, agradecendo a atenção de vocês, com uma frase que eu sempre levo comigo, é que a inclusão, ela é um sonho possível. Então, se às vezes você, como professor, não acredita nisso, né? Eu acho que a gente pode sim acreditar que é possível nós incluirmos todos os estudantes, sejam eles com alguma deficiência intelectual, motor, enfim. Mas a gente pode fazer isso possível, sim. E aí, prof, eu queria pedir se tu poderia colocar para nós o print aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu não sei se os participantes querem, né, trazer aquilo que colocaram ali, daquilo que a gente viu, se fechou, se fez sentido, se mudou a percepção, né, de quando a gente começou e aonde terminou. Elaine, tá mais fácil para você e o que eu coloco o print aqui? Eu tô compartilhando já. Ah, beleza. Ficou bom? Ficou. Então, aqui, né, surgiram palavras um tanto quanto parecidas, né? Surgiu a questão ali do acolhimento, de acolher, né? Apareceu a palavra convivências, a palavra inclusão, afeto, igualizar, integrar, a diversidade. Eu também anotei ali que apareceu no chat a palavra oportunidade, né? E tudo isso é incluir, tudo isso está dentro da educação inclusiva, né? Então, eu não sei se algum participante quer comentar um pouquinho, quer conversar também em relação à sua opinião, até porque a gente está aqui entre pares, né? E é muito bom poder aprender assim. Vou aproveitar, Vitória, para compartilhar uma vivência minha, né, como professora, no último período, eu tive um aluno surdo, e como professora eu não sabia, não soube, né, lidar, precisava do intérprete, o intérprete participava das aulas, mas assim, vem a deficiência da minha comunicação com o aluno, né, da dificuldade. O aluno acabou trancando o curso, e aí eu não sei, né? Assim, eu fico frustrada por não conseguir garantir o direito dele de aprender como docente, mas eu também não sei o que fazer agora, sabe? Dentro da educação, assim, né? A prof. Natália é prof dentro da universidade, né? Eu não tenho essa vivência. Mas dentro da educação básica, a gente recebe todo tipo de aluno e a gente não pode dizer não, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu também, por exemplo, esse ano, eu nunca tinha tido uma aluna deficiente com paralisia cerebral, e esse ano eu tive, né? Ela usa cadeira de rodas, e eu sou as pernas dela, eu preciso ajudar ela a se locomover, eu preciso ajudar ela a ir no banheiro. Então, quando eu me deparei com essa situação, eu também me senti um pouco de mão atadas, porque eu nunca tinha vivido essa realidade. Então, eu não sabia como lidar frente a esse fenômeno, né? Mas tudo foi uma questão de adaptação e de aprendizagem. Eu fui aprendendo com a aluna foi aprendendo comigo, né? E a gente foi se adaptando, foi testando. A gente testava isso uma coisa, via que não dava, vamos trocar e vamos indo até acertar. E eu acho que isso também faz parte do processo de aprendizagem, né? A gente não consegue acertar sempre de primeira, e para a gente conhecer o nosso aluno, a gente precisa ir testando, né? E a realidade da educação do ensino superior também é complicado, porque a gente sabe que muitos desses estudantes que a gente recebe, eu como trabalho diretamente com esses estudantes, a gente vê que os pais falam que vai sair da educação básica, muito provavelmente, não tenho números, né, mas é o que eu escuto, assim, que ele não vai ir para um ensino médio, ou ir muito menos para uma educação superior, né, porque justamente desistem, porque sabem que talvez não vão ter um apoio como tinham na escola, né, ou que talvez não vão atender essa demanda. Então, é muito complicado, porque realmente falta infraestrutura, porque provavelmente seu intérprete, talvez ele não fosse professor, ele não tivesse noção de conhecimentos didáticos, de práticas pedagógicas. Então, realmente fica complicado, né? Isso é muito daqueles desafios que a gente conversou, de que é questão de infraestrutura,
né, a questão de valorização, né, de ter esses profissionais de apoio dentro da escola, que às vezes a gente não tem. E isso complica todo o processo, né? Não sei se a prof. Natália quer complementar também. Sim, e uma dificuldade grande, assim, é quando esse processo, esses testes precisam ser feitos no ensino à distância, no ensino remoto, onde as dificuldades de vivenciar e entender o aluno e as dificuldades ficam mais difíceis. Sim, e não só para o aluno de inclusão, né, prof, mas alcançar todos esses estudantes é muito difícil. A gente também vivenciou isso na escola onde eu trabalho hoje, que é um município muito pequeno, né, aqui em Dois Irmãos, é um município de origem alemã, então os alunos ainda são daquela realidade de roça, de trabalhar na roça, com plantação, então muitos não tinham acesso à internet, então até conseguir engajar todos esses estudantes, a gente perdeu muito tempo nessa tentativa de acerto e erro, né? Mas a gente precisou dar um jeito, assim como eles precisaram também, né? Mas a gente também percebe que perdeu muita coisa nesse processo. E claro, quando a gente fala de inclusão, não existe uma fórmula, não existe um método, né? A gente precisa olhar para cada aluno, identificando as suas particularidades, as suas especificidades, né? Ou seja, aliás, não só para um aluno de inclusão, mas o nosso papel como educador é extrair o que há de melhor em cada aluno, né? E, claro, enfrentamos muitos desafios por falta de materiais, falta de equipamentos, né? No âmbito da educação do ensino superior, aqui na Universidade Fevale, então em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, nós temos uma equipe que presta um apoio muito interessante nesse sentido, com psicopedagogos, com especialistas, com muitos recursos, né, que nos auxiliam a, então, entender qual é a particularidade de cada aluno e como trabalhar melhor. Mas mesmo dispondo de todos esses recursos à nossa disposição, a gente observa que essa predisposição a querer acolher esse aluno e extrair o que é melhor dele é muito particular de cada professor, porque apesar de nós termos todos esses recursos à disposição, nem todos os professores estão dispostos a buscar esse recurso, a investir esse tempo de olhar para esse aluno como um sujeito único, né? Então, são muitos desafios, como a Vitória vem trazendo. A Gabriela levantou a mão. Ela pode estar ligando o microfone e conversando, se quiser. Sim, Davi, obrigada. Boa tarde a todos vocês. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, a equipe de organização, e o Ellison, Davi, a professora Ellen, e os convidados, né, palestrantes dessa tarde, que eu achei extremamente proveitosa. Fiz até um comentário ali no chat de que, infelizmente, né, como a Natália disse e Vitória também reforçou, que, infelizmente, o que a gente tem de docência é muito do que a gente aprendeu e do que a gente carrega. Então, eu percebo também, assim como a Ellen comentou, a dificuldade dos professores das ciências exatas em compreender essas especificidades e diferenças. Assim, eu acredito que tem toda uma relação também voltada com a área de formação, né? Porque a área de formação, por exemplo, de um pedagogo, a área de formação de uma pessoa da licenciatura, ela vai estar mais voltada para a didática, para essas outras, para a compreensão, né, das subjetividades. As ciências humanas, ela tem essa característica mais de acolher, né, de compreender as diferenças. E não estou generalizando, lógico que, né, áreas, elas vão ter pessoas, e as pessoas, elas vão ser diferentes em várias circunstâncias e situações, né? Mas, só reforçando a fala da professora Ellen, assim, e deixando ela um pouco mais tranquila, o aluno não desistiu por conta sua, não precisa ficar preocupada, ele já era um aluno que tinha uma grande dificuldade dentro da universidade, por conta de uma série de questões que ele vinha enfrentando, tanto com relação à família e escolha de curso,
Morar em Diamantina também era uma dificuldade, e aí eu trago mais um outro ponto, né, que são as subjetividades, né, não é só um aluno surdo, é um aluno surdo que tem uma família, que tem que suprir as necessidades, que está ali numa universidade, que está sozinho em uma cidade nova, que está no ensino remoto, né, e que a gente tem que ter intérprete, que a gente, mesmo tendo intérpretes, a quantidade de intérpretes que temos não é suficiente para poder traduzir todo o material, né, o aluno ele tem um acesso ali bem limitado na interpretação das aulas, então fica todo aquele material que é escrito em língua portuguesa sem estar traduzido, né, porque é insuficiente o quantitativo de intérpretes, o próprio trabalho do intérprete também é um trabalho que requer muito esforço cognitivo, físico, né, a professora Helen conseguiu presenciar isso aí no semestre que ela atuou, e com o surdo, né, que ela trabalhou juntamente com intérpretes, e assim, era só para agradecer mesmo por vocês terem trazido, né, esse ponto que eu achei extremamente relevante, gosto também, a minha pesquisa de mestrado também foi nessa área, só que eu pesquisei professores das ciências exatas, por isso que eu estou falando um pouco mais sobre eles, não generalizando, como eu disse, né, mas a pesquisa evidenciou uma grande dificuldade de compreensão mesmo, assim, da diferença, do acolhimento, e de reforçar mais uma vez o que Natália disse, nós somos seres humanos, e independente da deficiência, a pessoa surda, ela não vai ser igual a outra pessoa surda que você atendeu, né, então ela é uma pessoa surda, mas ela é uma pessoa surda com as bagagens, o repertório e com todo o histórico dela. Então, não existe uma fórmula, né, mágica ou uma receita de bolo. Todo surdo vai chegar sabendo língua de sinais. Todo surdo vai chegar e vai precisar de um intérprete. Esse surdo, no caso mesmo que a professora Helen falou, ele faz muita leitura labial, e inclusive uma das solicitações dele na universidade foi de ter um repetidor para ele fazer leitura labial. Então, assim, não é muita diversidade para a gente dar conta, né, de acolher, mas eu também acredito que o professor, né, é função, está na responsabilidade do docente em receber isso como uma tarefa e não apenas, né, só estar lá ministrando aulas e conteúdos, mas compreender o indivíduo com as suas especificidades, independente de qual seja a deficiência ou a diferença que ele apresentar. Né? No mais, é parabenizar mesmo, eu estou lisonjeada e feliz por estar aqui nesse momento com vocês, gratidão por compartilhar o que vocês fizeram e fazem aí a diferença na vida de pessoas, né, que isso é muito importante. Um abraço. Muito obrigada. Nem precisa falar nada depois da Gabriela. Muito bonito. E ainda com o sotaque de vocês fica mais gostoso ainda de escutar. Mas alguém tem alguma dúvida, uma experiência, alguma coisa que está passando aqui? Vamos participando, viu, gente? Daniela levantou a mão, pode ficar à vontade, abrir o microfone se quiser. Oi, boa tarde. Eu sou Daniela, estou aqui em Pernambuco e eu gostei muito assim da apresentação, porque eu não tenho essa prática, né, com a educação inclusiva. Então eu fiquei com muitas dúvidas assim, por exemplo, esse tipo de educação é para um professor, para um aluno, ou o professor recebe o aluno na sala e vai tentar, né, trabalhar com ele dessa forma mais específica. Fiquei com essas dúvidas, assim, existe essas duas possibilidades, tanto de um professor só para um aluno, ou um professor para vários alunos, esse tipo de questão. E obrigada, foi muito bom. Bom, então, respondendo à pergunta da Daniele, falando um pouquinho, então, da minha realidade, do meu município onde eu trabalho, né, e conhecendo os municípios aqui ao redor, eu vou trazer dois exemplos que a gente tem aqui de situação dentro de dois irmãos. Os alunos, então, com qualquer tipo de deficiência,
né, ou não, eles precisam estar matriculados na educação básica, né? Então, o professor, independente da faixa etária, vai receber esses alunos, e às vezes é de surpresa, às vezes a gente nem sabe que tem esse aluno dentro da sala de aula, né? Mas geralmente é informado no ato da matrícula se esse aluno tem alguma deficiência, se ele tem alguma necessidade especial. Então, o professor, quando passa a receber esses alunos, a sua turma, ele precisa prever um planejamento, né? Se essa criança tem um laudo, o professor, a escola tem a obrigação de prever um planejamento adaptado ou algum tipo de recurso material que vá auxiliar esse estudante, né? Tudo depende do laudo que vem, né? Às vezes, no próprio laudo, os médicos colocam, a gente recebe na escola, né, que o aluno precisa de uma adaptação ou que ele precisa de uma flexibilização de conteúdo. Então, geralmente, isso vem para nós. Então, o professor, ele precisa trabalhar com essa realidade dentro da sala de aula, né? Acontece, às vezes, né, do professor, ele vai passar um conteúdo para a turma, talvez aquele conteúdo específico ele vai conseguir passar de uma mesma forma para o estudante. Mas se esse estudante não está conseguindo daquela forma, ele vai ter que fazer uma atividade separada, né, uma adaptação, enfim, uma flexibilização. Essa é a realidade comum dentro das escolas. Hoje, por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente tem aproximadamente 20 alunos com laudo, né, que tem alguma deficiência, que tem alguma inclusão. Mas o que acontece é que existem muitos alunos que não têm nenhum tipo de laudo, que às vezes a família não corre atrás, ou que a família não aceita que esse aluno tem algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, ou que às vezes não tem recurso necessário, porque às vezes o município também não cede, né, gratuitamente essa especialidade, que precisa fazer algum exame, alguma coisa. Então, às vezes a família não tem dinheiro para correr atrás. Às vezes os laudos também são indefinidos, como, por exemplo, espectro autista, né? Às vezes o aluno, ele tem a característica do espectro, mas ele ainda não está conseguindo um laudo porque, né, precisa investigar por mais tempo, enfim. Essa é a realidade comum da inclusão dentro da escola. E também uma outra realidade que foi a primeira vez que eu vi dentro da escola, que eu ainda não tinha me deparado com ela, é que nós temos um estudante que ele teve paralisia cerebral e ele é acamado, né? Então, ele fica em estado totalmente vegetativo e ele tem atendimento mensal, de, assim, 15 minutos, onde uma professora, que é a professora de AE, que é a professora especializada que trabalha na escola, ela vai à casa desse aluno levar não uma atividade em si, mas ela vai levar algum tipo de recurso para estimular esse aluno, né? Então, ela trabalha com ele sonorização, musicalização, né? Mas, enfim, ela não trabalha nenhum tipo de conteúdo em si, mas como é papel da família matricular esse aluno e a escola prestar serviço, né? Porque isso está na lei, a gente precisa fazer isso, esse aluno tem direito como os outros. Então, ele tem esse acesso um pouquinho diferenciado. Então, onde essa professora vai uma vez visitar esse estudante na casa por um tempinho curto, simplesmente para ofertar isso a ele. E até é interessante que ele está no 9º ano agora, então é tempo de formatura, e ele vai se formar junto com a galera, né? Ele vai receber a camiseta, vai receber o convite, mas ele vai fazer tudo isso da casa dele, porque pela situação dele ele não pode sair dessa realidade, né? Mas ele vai participar disso, né? Então, os alunos até do 9º ano estão gravando um vídeo para mandar para ele, né? Para que esse momento fique registrado também. Isso também acontece, mas já é situações assim mais, né, que são mais não tão comuns assim dentro da escola, mas acontece também. Não sei se eu expliquei, Daniela, a tua dúvida. Pela carinha, eu acho que sim. Mais algum questionamento, comentário ou dúvida? Bem, como ninguém se prontificou, eu vou fazer um comentário, né? Colocar mesmo. Primeiramente, te agradecer por participar e te parabenizar por uma boa apresentação. Acho que acrescentou muito a minha pessoa, principalmente, né, a minha pessoa.
Acho que eu não me apresentei direito no começo, eu não sou professor, eu sou aluno. Eu sou graduando agora em engenharia física, só que eu tenho vontade de ir para a educação, né? Por mais que na área universitária, né? Mas mesmo assim, eu sempre me interessei muito com questões que sempre envolvam didática, a maneira como a educação é tratada no Brasil, e eu compartilho da mesma ideia o caranguejo não vale ficar explicando partes dele se a pessoa não quer vivenciar e transformar isso em algum tipo de ação direta, né? Eu falo isso muito sobre o ensino de física, principalmente, que eu sou muito crítico. Eu vejo que ensinar um aluno a fazer conta de um bloquinho deslizar numa rampa não é nada interessante, além de desestimular a pessoa em querer, de fato, aprender a conceituação, entender o que é um fenômeno físico, que é uma ciência muito interessante. E eu gosto muito de iniciativas, né? Eu fico feliz de existirem trabalhos como o seu, né? Que estão tentando resolver essa problemática atual, que é a maneira como o ensino atual ele é falho, né? Tanto na parte inclusiva, até mesmo para as pessoas que necessariamente a gente julga não precisar de uma atenção especial, mas o ensino atual ele não serve mesmo para essas pessoas. Então, deixar meu parabéns, e é isso aí. Muito obrigada. Então, futuro professor. Estamos precisando de mais profs assim. Ainda mais no ensino de física, né, prof? Que é uma luta dentro da área da biologia, porque, para você ter uma noção, dentro do meu curso, eu não tive nenhuma cadeira específica de física, mas eu, como professora, vou precisar da física para os meus alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, aí tu imagina, né? A pessoa sem base nenhuma, já tem também minha resistência com a disciplina justamente por não me dar muito bem com ela. E então, você pensa eu tendo que dar aula sobre isso, né? Então, isso que tu fala de ser falho, realmente, isso também me deixa um pouco chateada, brava em relação a isso, né? Da forma como é conduzido. E a biologia ela é uma das disciplinas mais interdisciplinares, né? Porque ela é um resultado de fenômenos físico-químicos. Então, tem que saber de física, tem que saber de química, tem que entender o mecanismo. Acho que a biologia ela é bem complexa. Sim. E aí você tem 4 anos, né? 4, 5 anos para aprender, que nem eu brinquei no início. Toda a vida. Fica difícil, né? Gente, alguém mais para contribuir com a apresentação? Só deixar avisado aqui que, para quem não viu, no bate-papo tem o formulário de presença, tá? Para quem não assinou ainda, eu coloquei lá agora há pouco. Vou até mandar de novo aqui, para se alguém, por acaso, saiu da sala de aula sem querer, a internet caiu. Eu estou mandando novamente. O Edinaldo, no bate-papo, ele quis colocar uma contribuição, né, falando sobre como surgiu a inclusão, a educação inclusiva no Brasil. Tá? E a Gabriela já foi respondida, né? Já assim. Então, se alguém mais quiser se prontificar, falar alguma coisa, esteja à vontade, tá bom? Então, já que ninguém manifestou, Vitória, parabéns pelo trabalho tão rico de informações e obrigada por compartilhar seu conhecimento construído no trabalho conosco. Obrigada também por estimular a reflexão associada à inclusão e por nos ajudar a dar maior significado à educação inclusiva. Então, eu passo a palavra para a Vitória e para a Natália para finalização. Bom, então, vocês estão vendo pelo meu rosto que eu estou muito feliz, estou muito grata de estar participando desse momento. Eu, como acadêmica, é a primeira vez que eu participo, assim, num evento de outro estado, então isso né, estou colocando como bagagem, né, a gente sempre estive dentro da universidade, apresentando ali dentro daquele contexto, e sair, assim, conhecer outra realidade, é muito importante também.
acredito que vai acrescentar bastante, né? E conhecer pessoas que pensam como a gente, que também acreditam nesses ideais, também só faz reforçar que a gente está no caminho certo. Então, deixo aqui o meu muito obrigada pelo convite, pelas boas-vindas. Eu me senti muito acolhida, me senti muito à vontade aqui. Então, agradeço a vocês, ao futuro prof. David e à prof. Ellen. Muito obrigada. Bom, e vocês estão vendo meu sorriso, né? Esse sorriso é de orgulho de ver a Vitória com tanto protagonismo e com tanta propriedade apresentando esse tema no qual, de fato, ela se apropriou, né? E geralmente os alunos que atuam na área da biologia, eles transitam muito pouco dentro dessas áreas, como a inclusão, por exemplo. E eu nunca vou me esquecer do primeiro estágio docente da Vitória, uma manhã chuvosa, fria, em que eu fui numa escola em Novo Hamburgo acompanhar a prática docente dela, onde ela recebeu um aluno de surpresa, um aluno de outro país que não falava a nossa língua, e onde ela acolheu ele assim com tanto carinho, que elaborou materiais para eles na língua dele, mesmo não dominando a língua desse aluno. Ela teve todo um cuidado, um carinho de preparar esse material, então demonstrando já desde o início da carreira docente dela como é importante esse olhar individual para cada aluno. Então, como orientadora dela, me resta assim parabenizá-la, né? E desejar que a trajetória dela seja rica de sucesso. Ela já é uma especialista nesse tema. E desejar também que tu continues compartilhando isso, esses saberes, porque nós precisamos de professores com esse domínio, com propriedade dentro dessa área também, para nos inspirar e nos mostrar que a inclusão não é só colocar esse aluno dentro da sala de aula, que é muito além, né? E que ela também vai muito além do aluno com necessidades educacionais especiais. Afinal de contas, somos igualmente diferentes, né? Então, agradecer a Ellen, ao convite do evento, né, por podermos estar aqui, ao professor Wellington também, ao David, que mediou junto com a professora Ellen, e para nós é muito importante essa interlocução, e o meu desejo é que esse contato ele não termine aqui, mas que nós possamos estabelecer novas parcerias para poder, então, fazer essa ponte, né, e aprendendo com vocês, e assim a gente ir aprimorando tudo isso. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos pela participação, uma ótima tarde.